Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana comigo, que curte, compartilha, que divulga o nosso trabalho aí para chegar mais longe. Estamos indo para 7 anos falando de literatura contemporânea. E eu, minha queridíssima, amada amiga Jéssica Balbino, que não estará aqui hoje, mas deixo aqui meu beijo para ela. O Alisson, que está com a gente na curadoria também. Enfim, todo mundo que ajuda o Rabiscos de alguma forma, que fortalece o nosso corre. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para deixar aquelas 5 estrelinhas que ajudam bastante. Se estiver ouvindo a gente pelo Deezer ou pelo iOS ou pelo Amazon Podcast, para favoritar. Também não custa nada, é rapidinho e ajuda muito aí a gente com o algoritmo. A gente está dando sequência na parceria Rabiscos e Editora Reformatório. Então, um clube de conto aí, voando, terceiro ano já. A Editora Reformatório, junto do Marcelo aqui, o Rabiscos, a gente tem esse clube. Então, se você tá desmotivado, tá um tempo sem ler, fala, quero voltar a ler, quero discutir o que eu tô lendo com alguém, é uma boa, assim. O Clube de Contos a gente envia o conto no começo do mês e na última segunda do mês a gente discute o conto num clube bem legal e junto com o autor ou com a autora também. Então fica aí nosso convite. É isso, semana de delongas, vamos pro papo de hoje. Minha convidada, conheci na Flip ano passado, por intermédio da querida Maria Clara Parente, que já esteve aqui no Rabiscos, Ana Vitória Almeida, que é roteirista, pesquisadora de conteúdo, participou de formatação e desenvolvimento de séries documentais, diversos programas de TV. A gente vai falar sobre isso também. Ela está lançando o seu livro Lascas, acho que lançou ano passado, que é um mosaico aí de poesias escritas entre 2017 e 2023, nascidas do mergulho da autora em suas próprias experiências, uma escrita que se tornou um espelho, um caminho, né? Os versos dela são muito bons e dá para sentir que é um processo de autoconhecimento, de expressão. É isso. Seja bem-vinda, Vitória, tudo bem? Ai, uma honra estar aqui. Eu sou super fã do podcast. Já tem várias escritoras que eu amo que já vieram aqui. Então, para mim é uma honra ser Que recebida legal. por você, Tadeu. E te conhecer na Flip, né? Falar assim, pô, lê meu livro, né? Aquela, É, que aquela, aquela delícia. introdução assim gostosa. E eu tava com a Maria Clara, que é uma grande amiga minha, que já esteve aqui também. Já Então, teve. ponte de gente querida, sempre maravilhoso. E Paula de Kovács, que fez a orelha também, já veio aqui. Uma galera sempre Exato. Uma presente. galera que eu já sou super fã e que é uma galera próxima a mim, né? Ah, Que, que que legal. já leu meu trabalho, que me conhece de forma próxima, então isso é muito bonito. Eu gostei muito do seu livro. Eu leio muito livro de poesia, eu recebo muito livro também, né? Aqui no Rabiscos é uma coisa legal, né? Eu acabo conhecendo uma literatura contemporânea de um jeito muito amplo, assim. E o seu livro é um livro muito singelo, um livro muito verdadeiro, assim, né? Eu não gosto desses adjetivos muito vagos, mas quando você me entregou o livro lá e depois eu fui lê-lo, eu gostei muito do título, né, Lascas, porque me soou uma resposta conceitual da poesia, o próprio título, né, Lascas. A poesia meio que sendo a lasca do poeta, né? Eu queria saber disso, assim, quais lascas você perdeu e quais lascas você deu pro mundo. Ai, que profundo. Já começamos com uma pergunta profunda. Então, o nome me veio de uma forma muito engraçada, assim. Realmente não é nada profundo. Eu vi a palavra lascas num pacote de polvilho, assim. E eu falei assim, nossa, que palavra bonita, né? E aí, quando eu escrevi um poema, que é o primeiro poema, né, que é a introdução do livro, que fala muito sobre essa digestão afetiva, né, que eu tive por um tempo dessa questão que você engole palavras e você engole relacionamentos e você tem uma certa estrutura a partir disso, né? Seja psíquica, seja funcional, seja comportamental. E aí, quando eu escrevi esse poema, eu falei: caraca, eu tenho um conceito, eu tenho como amarrar esse livro, porque eu sou muito fã, assim, eu cantava desde pequeno, eu comecei na música. É só uma coisa, uma curiosidade, assim, que eu acho que eu não sabia. E eu Não, que comecei a legal. escrever eu comecei a escrever letra de música. E o que eu amo nos álbuns, assim, das as grandes cantoras, né, ou cantores que eu admiro muito, é essa amarração conceitual, né? Como que você pontua uma ideia, né, que pode parecer soltas música, né, o tracklist do álbum com um nome, com um conceito. Aí, quando eu escrevi esse poema, eu falei, caraca, eu tenho um conceito e faz sentido, fez sentido, não sei a razão por qual eu escrevo, sabe? Eu acho que eu, como roteirista, como alguém que escrevo, tô sempre tentando costurar as histórias e
costurar as vivências, né, que eu vivo ao longo da vida, para não ser algo corriqueiro ou ser uma coisa aleatória, para ter uma razão de ser. Então eu acho que eu costurei meu coração inteiro, assim, nesse livro, de certa forma. Eu costurei desde a menina que eu era, aos 17, 18, que era mais inocente, que era mais pura, de certa forma, e a mulher, né, que é mais viva, que é mais corajosa e mais impulsiva, de certa forma, né, não pensa tanto. Então Você eu falou do acho tempo de menina e isso. mulher, quando eu vi, né, que você escreveu ele entre 2017 e 2023, sendo escrito ao longo de anos, né? Você é jovem ainda, mas eu sei que nesse tempo, né, que a gente de juventude assim, a gente muda muito, né? A gente muda demais. Como que você percebe a evolução da sua escrita e da sua própria voz poética nesse intervalo, né? Porque você teve, né, tiveram momentos diferentes na sua vida e você juntou tudo num livro só, né? Como que você percebe isso dentro de você? Então, é até interessante isso, porque assim, tem muitas poesias que eu mexi pouco, assim, teve pouca edição minha no livro, porque eu queria meio que preservar aquela versão minha. Tem um poema muito forte, poema não, eu diria que é uma carta, né, um texto curto, que é chamado Querida Menina Mulher, que tem momentos ali que eu falo comigo mesmo, né, que eu meio que me desculpo de certas escolhas ou de certas vivências, né? E eu acho que eu queria preservar ela, então eu vejo muita diferença. Eu acho assim, tem um amadurecimento no livro. Eu busquei muito encontrar poesias que tivessem um fio condutor, assim, narrativo. Eu, como roteirista, me olhei e falei assim: nossa, eu sou a personagem. Qual é o arco narrativo? Então tem um primeiro poema que fala muito desse medo das pessoas ir embora, né? Desse medo do abandono, e o livro se encerra, sem dar muito spoiler, na possibilidade e na paz interior de falar assim, olha, quem quiser ir embora pode ir, sabe? Então, assim, eu acho que tem um arco narrativo muito bem amarrado que eu quis construir nessas pinceladas de cenas, sabe? Então eu vejo, tem alguns poemas ou algumas escritas que eu falo assim, nossa, eu não gosto tanto, assim, com muita honestidade. Mas eu acho que eu não queria abrir mão, sabe? É quase como se eu estivesse falando assim, nossa, eu vou abraçar todas as minhas lascas, todos os meus pedaços, todas as minhas inquietudes, todo mundo que eu já fui um dia. O final do livro tem mais poesia recente, assim, que eu escrevi em 2023, né? Logo antes de lançar o livro, que eu falo assim, nossa, eu acho que tem mais densidade, mais estrutura. Mas ao mesmo tempo eu não quis mexer tanto nisso. E você falou que você veio da música, né? E dentro dessa musicalidade que a poesia dá, né? Eu leio livro de poemas em voz alta, eu prefiro. E eu entendo mais poesia ouvindo minha própria voz, assim. E você também trabalha com audiovisual, você é roteirista, você também pensa nessa coisa da imagem, né? Imagética também. Como que esse seu olhar cinematográfico, assim, amplia na poesia ou vice-versa, assim? Como que um casa com o outro? Eu acho que vem muito a partir do título, assim, de certa forma. Tem um poema que eu gosto muito, que o nome é Peixe no Aquário, que ele fala muito dessa observação. Eu penso muito de forma metafórica, né? E o Peixe no Aquário é basicamente minha leitura perante o Instagram, né? Você conhecer alguém antes de você realmente conhecer e começar a conversar com aquela pessoa. Então, esse poema veio a partir dessa imagem. Eu pensei no Peixe no Aquário e falei, nossa, talvez o início de qualquer relacionamento é um peixinho que você vai observando, né? E que você vai observando de longe, que você quer começar a dar comida para ele, quer começar a mergulhar ali, mas você ainda não sabe, tem aquela lente, né? Aquele vidro que separa vocês dois. Então eu acho que todos os meus poemas são muito mais cenas, sabe? É muito cena, é muito, tem muitas imagens vívidas assim. Eu acho que são poemas que começam e fecham dentro deles, sabe? Não é um recorte muito assim, uma pincelada muito rápida. Você vê um início, um meio e um fim de um pensamento. Então, eu acho que eu, como roteirista, tá presente no livro inteiro, assim, porque eu penso muito de forma. Eu gosto muito da descrição de cenas, descrição de imagem, descrição, como se eu estivesse observando algo que eu vivi. Eu acho que isso fica muito claro. E também tem muito humor, né? Que eu acho que, não sei se você percebeu, mas é o Aham. jeito que eu lido com a vida. Então eu gosto muito de humor inglês, assim, eu acho humor ácido, né? Eu Sou fã de gosto. Fleabag, assim, as referências são muito mais inglesas, né? São muito mais críticas. Então tem
um tom ácido, crítico. Então, acho que minha perspectiva como roteirista está presente nisso. Eu gosto muito também tanto de humor quanto de imaginar cenas a partir da ótica de quem está escrevendo. Você falou do Peixe no Aquário, eu marquei esse poema quando eu li. É Ah, curioso, é que é bom. meio que uma declaração do amor contemporânea, né? Antigamente tinham outras formas de você declarar um amor para alguém que você está conhecendo através da tela, como você disse. E eu coloquei aqui, né? Eu escrevi aqui, declaração de amor. Peixe no Aquário é uma declaração de amor, porque agora você falando disso, né, dessa coisa imagética, também ele é mais fácil, porque ele é um poema visual também, né? E com muito humor, assim. É, eu queria entender um pouco da sua influência, assim, literária, né? Que você é uma pessoa alto astral, isso eu te conheci, então eu sei que sim, né? Esse humor, assim, e ao mesmo tempo a poesia, ela tem aquela carga do sentimento que não necessariamente precisa ser carrancuda, mal-humorada ou dura. Mas a poesia muitas vezes ela é também reflexiva, triste, divagante, né? E dentro das suas preferências, assim, das pessoas que você tem influência, se você pudesse, sei lá, inserir um prefácio escrito no seu livro por qualquer poeta, vivo ou morto, quem que você escolheria para escrever sobre o seu livro? Ah, eu acho que seria Drummond, assim, porque eu sou muito apaixonada nele e até teve um professor da PUC, que é o Sérgio Mota, e que ele falou assim, nossa, tem muito de Drummond. Eu falei, para com isso, tá exagerando. Mas eu acho que ele tem uma coisa muito de ver o cotidiano e, e retratar ele de forma muito bonita, sabe? Eu sou muito apaixonada. Ele também não é poeta, mas seria Clarice Lispector, assim. Eu acho que Água Viva foi uma forma muito. Eu acho que eu entendi, assim, a análise, o fluxo de consciência como uma forma de escrita, né? Como uma forma de estruturar, de certa forma. É, É, a Água Viva também me pega muito. Eu gosto muito de Drummond também. Eu tenho ele até tatuado aqui no braço. Não sei se você vai conseguir ver, apesar que minha câmera tá travando, né? Mas eu tenho ele tatuado aqui. O Drummond é um poeta que eu acho que ele diz muito assim no simples, né? E de fato, isso tem o muito simples, tem muito isso no seu poema, assim. Eu te cortei, né? O que você estava falando? não, 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 tava divagando aqui. Mas tem algumas contemporâneas, assim, que são escritoras, assim, que não são nem poetas, mas, assim, eu sou muito fã da Giovanna Madalosso, assim, eu acho Sweet Não, Talk um dos livros que mais me tocou, assim, porque eu acho que ela tem essa crítica, né, essa acidez, e tem até uma parte do livro dela que é roteiro, né, que tem esse aspecto audiovisual também. Eu gosto muito, muito, muito dela. E Helena Ferrante também, Dias de Abandono, para mim foi um dos livros mais dilacerantes da minha vida, assim. Eu acho que a figura da narradora mordendo vidro, né, e tornar o abandono uma forma bonita de relatar o abandono, que me pegou muito. você teria boas prefaciadoras e bom prefaciador, com certeza. Eu acho que eu só escolhi grandes nomes, né? Eu sonhei baixo, sonhei baixo. Mas é bom que a gente entende um pouco sua referência, assim, né? E o que que você, quando você fala de Lascas, né? Você falou dessa ideia e de ser Lascas da poeta, né? Um pouco de um pedacinho, né? O que que você acha que nunca poderia ser lascado dentro de você? Você acha que você não conseguiria expor, assim? Que eu não conseguiria expor jamais ou que eu conseguiria? Que você não Que conseguiria. nunca. Lasca que só você prefere essa lasca ficar dentro de você. Eu acho que você falou que eu sou uma pessoa muito autoastral, mas eu acho que tem uma densidade, um lado obscuro, para mim, que poucas pessoas acessam. E eu acho que eu acesso através da escrita, sabe? Por isso que eu preciso escrever. Um lado mais misterioso, mais introspectivo, porque eu sou muito. As pessoas tendem a falar muito, ah, você é uma pessoa muito solar. E eu sou, mas eu acho que através da escrita eu acesso uma tristeza profunda. Mas é um cantinho meu que eu acho que poucas pessoas acessam, sabe? Eu acho que só pessoas muito próximas acessam. E mesmo assim, eu acho que eu uso muito humor para escapar da vida, né? Para escapar não, mas para lidar com a vida. E eu tenho um aspecto meio tragicômico, então acho que o lado dramático é difícil de acessar, de certa forma. Uma
escuridão mais íntima, talvez, então, né? Sim. Eu gosto muito de filme de terror, assim. Eu acho que é uma curiosidade, assim. Eu acho muito bonito. Eu acho que através do terror, do fantasioso, é muito possível você elaborar temas que são poucos usados, assim, explorados e que tem mais liberdade, né? Eu gosto desse lado mais obscuro do cinema. É legal isso. Eu gosto muito de true crime, né? E às vezes as pessoas que me conhecem só aqui da internet, né? Vê eu escrevendo texto, né? Enfim, meu livro, podcast. Aí fala, nossa, mas você não parece que gosta, como se não fosse algo humano você se interessar por pessoas fantasticamente monstruosas também, e o terror dentro também da ficção, né? É curioso isso, né? Porque a gente não fica numa redoma poetizando a vida, né? A vida tá acontecendo e a vida é dura, ela machuca também. Ela tem Ela pessoas é que. dura, exatamente. Eu fico vendo as teorias da conspiração, assim. Quem acompanha o Rabisco mais tempo sabe. Eu viajo, eu fico entrando nesses perfis pra ver os terraplanistas conversando, sabe? Eu acho muito divertido. É meio perigoso, né? Porque hoje em dia eles estão quase que dominando o mundo, né? Mas eu acho divertido ver onde que tá, assim, né? Onde que as pessoas estão acontecendo. Vitória, e você também eu vejo muito, né? De memória, é claro, né? Mas eu vejo muito também nos seus poemas, eu anotei aqui uma palavra, esperança. Eu fiquei em dúvida, assim, às vezes, se você está escrevendo a sua poesia que você escreve, se ela é mais memória ou uma premonição talvez seja Nossa. de algo assim, que você queira. Eu acho que tem as duas formas. Tem um poema chamado Destino, que é sobre uma relação com um grande amigo meu, que eu acho que através da escrita a gente profetiza certas coisas. Eu acredito muito isso. De certa forma, é uma manifestação, né, de algo. Então, eu acho que tem alguns poemas que eu tô vendo lá na frente, que eu tô escrevendo, que são cenas, né? Que estão lá na frente, que não aconteceram, e algumas coisas que muito do que já aconteceu. Mas eu acho que é os dois, assim, de certa forma. Você falou esperança, né? Eu acho que eu tenho muita fé na vida, de certa forma, né? Então eu acho que escrever é você ver lá, vislumbrar lá na frente usando recursos do passado. E eu acho que minha poesia é um pouco isso, assim, de certa forma você usar o que já te aconteceu para jogar lá para frente. Então, eu não sei te pontuar, porque é muito engraçado. Tem alguns poemas que eu nem lembro sobre quem é. De verdade, assim, muito honestamente. Eu escrevi lá na hora que eu tive que escrever, e eu falo, nossa, é sobre João, Mário, eu não sei dizer. E não são só sobre os amores, né, ou pessoas que eu conheci afetivamente, mas sobre amigos. Aí esse eu sei mais pontuar, né, porque são pessoas que ficaram. É, então, eu acho que é uma forma de ver lá na frente mesmo. Achei bonito isso, porque eu acho que nunca ninguém me disse isso sobre a minha poesia. Que Eu acho bom, que é uma forma eu vou ler. de profetizar, de certa forma. Eu vou ler então Destino pro pessoal de casa ouvir. Da risada que engole, uma afinação no tom de voz, uma ironia ríspida, que acaricia como se fosse uma composição clássica, um humor ácido regado de sofisticação, uma mistura de Chopin com o gigado do tom, horas de telefonema, reproduzem um som que se torna eco, que reverbera, anos adiante, anos que ainda nem me tocaram, já sentem a ressonância do seu piano, notas musicais já perfuraram meu inconsciente. Minha realidade já está sendo construída a quatro mãos. Uma nota musical puxa a outra. O destino é musicalidade, casualidade, que na verdade é milimetricamente arquitetada por uma amizade de outras vidas. Eu risquei isso também, eu achei bonito isso, porque a gente fala de amor de outras vidas, né? E a amizade é um jeito tão bonito de se amar, né? A gente geralmente foca no amor romântico, né? E a amizade está funcionando tanto. E eu achei lindo, lindo, lindo esse poema. É sobre um grande amigo meu, porque eu acho que a gente conversa tanto sobre a vida que a gente acaba profetizando, sabe, de certas formas, e a gente acaba se conhecendo, né, através das conversas e através, é tipo uma terapia, eu faço terapia há 12 anos, né, há muito tempo, dá pra ver um pouco, Que que é um bom pouco analisar, análise essa ali, foto analisada. e é até legal, porque eu leio, isso que você falou, né,
de profetizar o futuro, de certa forma, eu levo o livro, a gente trabalhou muito o livro na análise, então ela tinha na mesinha dela, minha terapeuta, e ela lia. Então eu estava passando por certas coisas que eu já tinha passado. E ela falou: olha, você está repetindo isso, né? Ou, isso vai te levar aquilo, baseado no que eu escrevi, sabe? Então acho que a escrita é um lugar terapêutico para, né, para prever o futuro e também para olhar o passado. E esse poema até li para o meu amigo, assim, porque eu acho que a gente mexe no destino, né? Que ponto a gente tem um destino nas nossas mãos e a que ponto é só casualidade. Eu não acredito muito em casualidade. Eu acho que a gente tem, através da palavra, que eu acho. Por isso que eu faço análise, não acredito na força da palavra, a gente constrói o nosso futuro. Alguma vez alguma poesia te traiu, assim? Algum poema te revelou algo que você ainda não sabia sobre si mesma? Toda hora, toda hora. Toda hora, assim. Eu não consigo nem te dizer qual, porque é toda hora, assim. Eu acho que a gente escreve para descobrir, né? Pra gente. Eu acho que o poema Pedaço me faz muito, assim. A minha analista sempre fala, tem uma frase que acaba o poema assim: gostinho de quero mais é a lei da vida. É muito eu, sabe? É uma coisa que é um ser desejante. Então eu acho que o tempo todo, assim, frases de efeito, na verdade, se tornam verdade de quem eu sou. Bonito isso, legal. Você podia ler um pra gente, então, né? Para o pessoal de casa conhecer mais um pouquinho. Vou ler, deixa eu pensar. É porque eu fico citando, né? Não vem assim falar para mim palavras bonitas, quando dentro de mim saem tantas. De dentro são plantadas, regadas, acariciadas, pois foram tombadas por tantos, pisadas, cuspidas, esfaqueadas. Meu jardim já pegou fogo enquanto um amor ria de mim. Não sou tola, talvez um pouco louca, por acreditar em alguém quando ela diz sim. Vem para mim. Toda vez que vou, piso em falso, caio em um buraco, disfarçado de fruto. Palavras sobrevoam, mas não permanecem. Sem raiz, já basta o deserto sem fim que eu percorri. Que lindo. Adorei essa. Muito bonito. O pessoal de casa já dá para ter uma noção, assim, do tom do livro também, né? Existe alguma coisa na arte que te provoca que você não gosta? Gostaria de esquecer, assim, mas insiste em ficar? Hum. Te incomoda, não sei. Eu acho que eu não conseguiria responder isso, porque poucas coisas me incomodam, assim, engraçado. Eu sou uma pessoa muito aberta para a vida, assim, então eu acho assim, por exemplo, um filme de terror que normalmente incomodaria alguém, para mim me transmite outra coisa, assim. Eu acho que tudo é usável, eu acho que nada deveria ser descartado, sabe? Eu sou uma Alguma pessoa coisa te com muita assombra? assombra. Assim, eu acho que eu vou ser honesta. Eu acho que histórias de amor muito clichê, assim, eu acho. Comédias românticas, por exemplo, eu acho que quando. Eu acho que é o contrário, eu acho que histórias que são muito plastificadas, né? Seja uma comédia romântica, pastelona, né? Comédia aqui do Brasil, assim, tem muita comédia pastelona. Quando é muito plastificado, eu não gosto, aquilo me incomoda. Eu gosto de uma coisa mais esgarçada, mais aberta, mais, sabe? Não sei se fez sentido, mas assim, uma comédia romântica que é muito assim, difícil de acreditar que aquelas duas pessoas se apaixonaram, sabe? Redondinho, Tipo, cenas muito polidas, diálogos muito polidos, me incomoda. quando a gente fala de poesia, a gente fala também do silêncio, né? O saltar linhas na poesia é uma forma de silêncio também. Eu gosto sempre de que eu ouço poetas, eu gosto de saber disso, assim, qual que é a relação de quem escreve com o silêncio na escrita, se ele é um aliado, se ele é um obstáculo, porque você falou que mais intimamente as pessoas podem conhecer seu lado mais obscuro, mais intimista, assim. Como que é a sua relação com o silêncio? Eu amo o silêncio, assim. Eu sou uma pessoa que apesar de ser muito extrovertida, né, parecer assim, eu preciso muito de momentos sozinha, assim, de leitura, de ouvir música, ou ficar realmente no silêncio, na contemplação total. E o silêncio não me incomoda, assim. Antes eu tinha muito essa sede de viver coisas, até para poder escrever. E alguns anos atrás, assim, a partir de alguns anos atrás, eu consegui
escrever a partir do nada, sabe? A partir da minha imaginação, a partir do viver nada, de criar mesmo, né? Nada é um ponto de partida, mas existir mesmo. Então, a minha família é uma família muito verborrágica, né? Dizem que os escritores vêm de famílias muito Na minha é verborrágicas. muito também. E minha família tem muita dificuldade. É, minha família tem muita dificuldade de sustentar o silêncio, de não falar, de não dividir, de não compartilhar. Tipo, esse pensamento é seu. Então, eu acho até como forma de proteção ou de ir para o caminho oposto, né? Que de certa forma acho que a gente está sempre tentando buscar um lado diferente da nossa família, né? Ou fazer diferente. Eu preciso reservar meus pensamentos porque eles falam demais, entendeu? De certa forma. Então, eu aprendi a reservar, tem certas coisas que são só minhas e vão se transformar em história, vão se transformar em roteiro, mas não vão ser compartilhadas. Vitória, a autodescoberta que você está me falando aí, né? Que você põe no livro, é um processo contínuo também, né? De um tempo que você ficou esses anos escrevendo. Se você hoje fosse começar hoje a escrever um novo Lascas, um Lascas 2 assim, que aspectos de si mesma você acredita que ganhariam mais espaço que não estão no livro? Perguntas difíceis, hein, Tadeu? Tô me sentindo numa terapia aqui. Eu acho que é, eu acho que talvez eu falaria mais de outros assuntos, por exemplo, a maternidade, desejos de construir uma família, desejos de ter relações mais sólidas. Eu acho que nesse livro eu era muito Ana Vitória aventureira. E eu ainda sou, né? Eu ainda sou. Não só afetivamente, mas assim, uma pessoa que experimenta a vida de forma mais infantil, né? Mais experimental. Então eu acho que viria uma história com mais densidade, né? E eu acho que eu tô até escrevendo um novo livro que eu comentei com você. Uhum. Meu lado mais sombrio está vindo à tona na minha escrita. Então É, eu acho que seria um livro mais sombrio, mais denso, poesia mais também? o quê? De poesia também, o livro? Não, não, é um livro de contos. De E é conto. a partir de uma vivência familiar que eu tô experimentando muito difícil, né? Então eu tô transformando isso em história. Então eu acho que é isso, eu acho que eu falaria mais de família, né, nesse lugar. Eu acho até porque eu tô vivendo assim, não entrando muito, mas assim, essa necessidade de falar de estrutura familiar num lugar mais obscuro e sombrio, porque é uma coisa que nos norteia, mas ao mesmo tempo nos traumatiza, né, de certa Uhum. forma. Então, esse duplo sentido. E é muito bom, porque eu tô finalmente conseguindo colocar meu lado sombrio pra fora, assim. Nossa. Não vai ser só para as pessoas íntimas, né? Eu acho que vai ser para pessoas que vão me ler, assim, de certa forma. Quando você fala da família, você falou aí de maternidade, de relação duradoura. A gente né? A gente é a nossa família, claro. Mas você lembra qual que foi a sua primeira manifestação artística, assim, que você se despertou, algo que te fez pensar, falou, nossa, quero fazer isso também. Vem da família, é isso? Eu acho que vem da minha família, sim, porque a minha avó e minha mãe são pessoas que escrevem, não profissionalmente, mas são Uhum. mulheres que escrevem muito. Então, minha mãe, todo aniversário, me escreve uma carta à mão. Minha Dinda escrevia poesias e me escrevia à mão e me dava também. E minha avó, ela tem um livro sobre a minha vida, né? Que é um Ó, livro que nunca sério? vai ser lido por ninguém, mas é um livro que ela começou a escrever desde que eu nasci. E Sério, ela tem tipo continua escrevendo? 50 páginas, mais 50. Que Ela legal. continua escrevendo e tem milhões de fotos minhas. Gente, que Tem o prova de primeiro amor fio mais de linda. cabelo que me cortaram. Não, ela tem o primeiro cacho dourado meu que cortaram, ela colocou com um papel e tá naquele livro. Ela conta como eu fui tudo, né? Primeiros comportamentos, criança. Então eu leio aquilo e eu falo, caraca, eu sempre fui essa pessoa meio destemida, meio. Tem uma história que ela fala que eu chego e falo assim, vovó, eu consigo sozinha. Não sei exatamente a cena, Uhum. mas assim. Então eu acho que eu fiz balé quando eu era criança, então eu sempre fui uma pessoa muito assim, não sei explicar, muito corajosinha, metida, sabe? Criança metida. Eu sempre fui criança metida. Tipo isso, adorava aparecer, adorava cantar. Eu cantava no meu aniversário de 6 anos, eu cantei na frente de todo mundo. Eu sou uma pessoa assim. Mas eu sempre soube que eu ia para arte, mas a escrita veio ao longo da vida, assim, eu acho que eu fui descobrindo esse lado e falei, nossa, eu sou apaixonada o suficiente para viver disso, porque como Uhum. música, eu acho que você só pode escolher um trajeto de arte na arte se você é completamente apaixonado, você não consegue viver sem aquilo, viver de outra forma, né? Porque é um caminho difícil.
É tudo muito difícil, né? Eu vim da música também, eu cheguei a estudar música um tempo, e em algum momento você fala, nossa, parece que a gente vai chegando num tempo que as coisas vão tendo que exigir caminhos nossos, né? Exigir lugares pra gente ir, parece que a arte a gente consegue chegar em qualquer lugar, né? A gente consegue acessar pessoas, acessar sentimentos, lugares. Eu acho que isso é muito incrível, e é uma coisa que eu lamento quem não gosta da literatura, não gosta da música, porque eu acho que sai perdendo muito na vida, assim. Talvez gostar mais da arte não seja jogar no modo easy da vida, mas seja, sei lá, viver bem, assim, entendendo a vida, talvez, né? Ou tentando entender, né? Tem mais sentido isso. Então eu me identifico bastante com você e com a sua escrita. Vitória, o papo tá lindo, estamos indo para a reta final, mas eu queria que você falasse pro pessoal aí onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal lê seu livro, compra seu livro, onde você tá. Adorei falar contigo. Ah, eu também adorei, Tadeu. Me senti numa terapia, eu acho isso maravilhoso. Foi lá da minha família até. Ah, Bem fortes. Vocês conseguem comprar meu livro pela editora, o site da editora Sete Letras. Acredito na Amazon também tem. E também nas livrarias, eu acho. Assim, acho que estava na Janela Livraria, estava na Travessa. Então, acho que em todos os lugares eu acho que encontra. Eu não sei como tá a quantidade, né, de livros nas livrarias, mas eu acredito que seja possível. E tem um link, né, no meu perfil, que é o link da editora que vocês podem encomendar. seu perfil é É Vic B. Almeida. Nick B. Almeida. E esse livro novo vai sair esse ano? Eu espero que sim, se tudo der certo. Se tudo der certo, que a gente sabe, né, a É. dificuldade que é, né? Mas eu acredito que sim. Aí Estou você fazendo volta aqui quando você lançar ele, então. exatamente. Esse é o meu plano. Quem Que sabe aí a você gente. volta na Flip. Não, a Flip tá muito em cima, né? Vai ser em julho Não, esse a ano. Flip é impossível. A gente estava em outubro junto Pois é. e a Flip é agora, né? Não deu. Não dá nem para fazer um planejamento estratégico. Os escritores, leitores, não tem como. Tô muito em cima. Mas estaremos lá na Flip tomando uma cervejinha. Estaremos. Estaremos lá novamente, naquele lugar Novamente. delicioso. Mas muito obrigado, viu, pelo papo. Te desejo muito sucesso aí, que você continue produzindo. Fico feliz que você está como roteirista também. Isso, pessoas sensíveis têm que estar nesses lugares mesmo, tem que estar sendo lida, sendo vista. Obrigadão, viu? Muito obrigada pelo espaço mesmo, pela leitura, assim. Eu acho que ser lida por uma pessoa, duas, já muda a nossa vida, né? Porque a gente escreve para tocar os outros, né? Então, muito obrigada, Tadeu. Obrigadão. Pessoal de casa, então, semana que vem a gente volta com Rabiscos. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.